Olá pessoal, tudo bom? Bom, seja bem-vindo a mais uma história. Para quem não me conhece, meu nome é James Vago, sou engenheiro de sistemas há 36 anos, atuante, né? Estou ainda no mercado trabalhando, hoje eu sou freelance e estou contando aí com vocês, dividindo um pouco da minha história, da minha experiência em que eu vivi no mundo de TI. Bom, o que eu vou contar hoje para vocês é como eu fui parar nos Estados Unidos. Eu trabalhava de freelance, um, um, trabalhava de freelance numa empresa fazendo um projeto, na época era para o setor da área de plano de saúde. Estava trabalhando nesse projeto e um cliente que eu já havia trabalhado também como consultor, e é uma empresa, né, que trabalhava no setor de telecomunicação, me chamou. Eu já havia trabalhado nesse projeto no passado, né, já havia trabalhado num projeto com eles, foi uma equipe americana que conseguiu esse projeto. E eles tinham que fazer uma integração entre um ambiente mainframe, né, o de grande porte, com um ambiente de pequeno porte, no caso os microcomputadores. Então precisava integrar esse ambiente. Então na época a gente fazia esse serviço. Bom, trabalhei, fizemos o projeto, foi lindo, maravilhoso, entregou, show de bola. E eu já tinha saído do projeto há muito tempo, trabalhando nesse novo projeto para uma empresa de plano de saúde. Eles me chamaram para prestar uma consultoria para eles. O objetivo era eu ia fazer uma avaliação de um software de integração com plataforma baixa e plataforma alta, né? Porque na época eu era uma das poucas pessoas que sabia mexer com isso aqui no Brasil. Bom, aí fui fazer esse freela, né? Para essa empresa de telecom aqui no Brasil, aqui em São Paulo no caso, que era uma empresa da época que era responsável pelo telecom de São Paulo, e fui lá. Então nós tínhamos tinham dois fornecedores de software, um era americano, um era israelense e tinha um outro que era o meu software. Eu tinha desenvolvido uma DLL que tinha uma interface muito fácil, né, para quem trabalhava com desenvolvimento em VB, poderia usar essa DLL e fazer o uso, né, dessa integração com o mainframe. Então o que foi que eu fiz? Procurei um amigo que tinha uma empresa e já tinha contrato com essa telecom, né, já estava todo registrado, todo integrado a telecom para fazer venda. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, vai acontecer uma avaliação, eu sou o avaliador desse sistema e eu quero que você represente o meu produto. Então você vai lá representar o meu produto e eu vou ser o cara de avaliar. Então as chances da gente ganhar essa venda é total. Bom, gente, não que eu fosse prejudicar a empresa de telecom, não ia. Primeiro que o meu produto era eternamente mais barato, porque as empresas que estavam vendendo, os programas deles era avaliado em dólar, né? E o meu era em real. E tecnicamente o meu sistema funcionava, tanto que eles já tinham feito meu contrato, já tinha trabalhado para eles e já usavam. O que foi que eu fiz aqui na época do projeto? Eu transformei tudo aquilo que eu criei para eles em uma DLL que ficaria mais fácil ainda para fazer o uso do sistema. Bom, e aí passamos pelo processo de avaliação, testei os dois sistemas, o americano e o israelense, e entre o americano e o israelense, o americano, na minha opinião, era fantástico, né? Era uma empresa muito especialista nesse processo de integração, os caras eram muito bons nisso, a empresa era focada nisso, e inclusive eles tinham emuladores para mainframe, né? Ou seja, você conseguia do microcomputador acessar a tela do mainframe diretamente, né? Você se tornava um terminal burro. Então os caras tinham uns negócios muito bons. E aí tinha o meu sistema. E durante o processo de avaliação, né, eu coloquei os dois na mesa, o americano e o meu. Já na última reunião, esse amigo meu foi colocado na mesa, assim, já a ponto da gente assinar contrato já com a Telecom. E uma das meninas que era responsável pela parte de suporte, ela perguntou para ele assim, falou, meu amigo, você sabe que nós somos uma empresa que trabalhamos 24 horas com 365 dias do ano, ou seja, no stop, aqui nada para. Você está pronto para dar um suporte para esse tipo de empresa? Caraca, vocês não acreditam. Na hora, ele mandou um veja bem. Quando ele mandou um veja bem, ela nem deixou ele terminar a frase.
ali ela já considerou que ele não fosse capaz de atender a empresa. E aí, conclusão, ela não dispensou, mas ela falou que ia avaliar melhor e aí voltaríamos a conversar. Galera, era uma grana. Era uma grana. Eu posso dizer para vocês o seguinte, que era um divisor de água na minha vida. Eu com certeza eu teria uma outra vida hoje se eu tivesse fechado essa venda, porque era milionária, né? Era um negócio de milhões mesmo. Até porque o projeto era muito grande, era a primeira fase do projeto. Conclusão, aí depois nós nos reunimos, conversamos, ela não sentiu firmeza, falou para mim, falou, James, não dá para confiar, porque a gente vai precisar de suporte, esse cara não vai dar suporte, e aí a gente vai ficar na mão, e enfim. Acabou que ela optou pela empresa americana, até pelo porte que a empresa tinha, né, porque a preocupação dela era o seguinte, eram duas coisas. Essa empresa ia ter braço para atender eles, e se caso eles não tivessem, ela precisaria processar essa empresa. E aí a pergunta é, essa empresa tem condições de pagar, né, um processo? E obviamente a empresa do meu amigo era uma empresa pequena, né, não se apresentava com um caixa forte para pagar um processo grande que essa telecom poderia colocar nas costas dele. E uma empresa americana com presença mundial não teria problema de arcar com essa multa caso eles pisassem na bola. Conclusão, foi com eles que nós fechamos. E nisso, um amigo meu trabalhava nessa empresa, né, nessa empresa americana. E aí acabou que, pelo fato de eu conhecer bastante sobre isso, eles me convidaram para trabalhar lá. E aí, assim, cara, foi uma loucura, porque a partir do momento que ele me fez o convite, eu aceitei. Eu sei que em 15, 20 dias eu estava nos Estados Unidos. E aí foi uma correria total, né? Tirar documentação, tirar passaporte, conseguir visto. O visto foi tranquilo, porque a empresa deu uma carta, né, falando para que eu ia para lá. E isso foi um aval garantido, tanto que eu consegui um visto de trabalho por 10 anos. E foi assim, cara, tudo muito rápido, tudo muito correndo, e vai, pega dinheiro, o que é engraçado, assim, o meu inglês era muito mais ou menos, mas muito mais ou menos. E aí no dia anterior que eu ia para os Estados Unidos, uma mulher bateu o meu carro, arrebentou meu carro. E aí eu não tive nem condição de ver essa situação toda, só mandei pro seguro, o seguro levou o carro e mandou arrumar. E aí vamos para os Estados Unidos. Como todo bom, né, brasileiro, eu deixei para comprar os dólares no dia da viagem. Muito bem. E aí eu fui sacar o dinheiro, isso era de tarde, eu ia viajar à noite. Fui no Banco Real, ali na Pacaembu, que é uma agência, não sei nem se existe ainda essa agência. Fui ali, coloquei meu cartão para sacar o dinheiro, para ir comprar os dólares no aeroporto. A máquina simplesmente travou e engoliu meu cartão. Puta merda. Galera, aí vocês imaginam o meu desespero. O que eu dei de porrada nesse terminal, soquei, chutei, fiz o diabo, mas não consegui o cartão. Bom, conclusão, eu não tinha dinheiro nenhum, precisava ir para os Estados Unidos, ia ficar lá um tempo. E aí liguei para o meu irmão. Falei, cara, tô indo para os Estados Unidos hoje. Contei o que havia acontecido, eu falei, preciso de grana. Eu falei, me dá o que você tiver, porque eu preciso ir para os Estados Unidos. Ele também não tinha muita grana na época, lá tava meio enrolado. Eu sei que eu fui para os Estados Unidos para ficar lá um tempo, fui com $120. Embarquei assim. E aí não tive jeito, né? Eu falei, cara, como é que eu vou ficar, né, alguns meses nos Estados Unidos com $120? Não tem como, impossível. Até porque eu não sabia como ia ser, eu não sabia, né, eu sabia que eu ia ficar num hotel, né, a empresa ia pagar tudo. Mas, poxa, como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou vestir? Como é que eu vou me locomover do hotel para a empresa? Eu não sabia esses detalhes. E aí não tive escolha. Eu peguei, na maior cara de pau, mandei um e-mail para a empresa, falei, é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso, tô indo sem grana e preciso de um vale. Caraca, eu não tinha nem... eu ainda estava no processo de contratação, porque eu ia para os Estados Unidos para fazer vários cursos, e se eu fosse aprovado nos cursos, eu seria contratado pela empresa, se não, não. E aí, ok. Então imagina, eu pedi um vale para uma empresa que eu nem ainda era contratado efetivamente.
Mas os caras foram muito legais comigo. Eu cheguei lá no quarto de hotel, para vocês terem uma ideia, o dinheiro já estava no cofre me esperando. Os caras deixaram lá uma grana. E aí foi tudo maravilhoso, porque eu fiquei no hotel. No hotel tinha um carro para eu poder usar para ir para a empresa. Então toda a alimentação do hotel, toda a parte que eu ficava na empresa o dia inteiro, tinha alimentação na própria empresa. Então assim, eu não gastei nada, não precisei me preocupar com nada. E foi tudo muito tranquilo, foi muito bacana e foi uma experiência bacana. Acabei passando, entrei na empresa. Eu não sabia escrever, né, em inglês e falava um pouco, muito pouco. Mas aí eu peguei e falei com o instrutor e falei com ele. Eu falei, cara, eu não escrevo inglês, não tenho condições nenhuma de fazer essa prova escrita. Mas se você fizer a prova oral comigo, eu garanto. E aí ele topou. Eu fiz a prova oral, passei. Entrei. E aí aconteceu outras histórias muito legais, né, nesse período que eu fiquei nos Estados Unidos. É isso, eu conto numa próxima história, certo? Um abraço, até a próxima história. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixa de fazer seu comentário. Se você tiver uma história parecida, curiosa para contar, deixa aqui pra gente, tá bom? E um abraço e até a próxima história. Valeu!